significa que não pode voltar atrás. A lei penal não pode voltar. Não pode voltar para trás. Não pode. Então, embora se trata de um corolário lógico do princípio da legalidade, o César Bittencourt prefere trazer como um princípio próprio, uma vez que tem previsão expressa na Constituição Federal e que, para o referido doutrinador, a retroatividade da lei penal teria um conceito distinto. Toda lei, em princípio, rege para o futuro os fatos desde a sua entrada em vigor. No momento em que eu coloquei uma lei para vigorar, eu estou colocando todos os fatos seguros. Eu não posso, por uma lei, principalmente penal, voltar atrás. Vocês estão concordando comigo? Se eu disser assim, ó, vamos supor que o Congresso cria uma lei estúpida, dizendo que agora, em razão do coronavírus, é proibido andar na rua sem máscaras de proteção. Proibido andar na rua sem máscaras de proteção. Eu até poderia criar uma lei temporária, uma lei excepcional, uma lei temporária visando isso. Mas vamos supor que o Congresso cria uma lei assim. É proibido andar sem máscara na rua. Tu não pode ser punido por hoje vocês estarem sem máscara, por hoje eu estar sem máscara. Se essa lei não teve, só vai poder ser punido quem, depois que essa lei for promulgada, for editada. Estão entendendo? Entenderam? Todo mundo entendeu? Que bom. Bom, então, é a exigência de uma lex prévia. Isso vocês vão ter aqui nos meus slides, que eu vou disponibilizar para vocês, nas minhas lâminas, que constitui uma barreira à retroatividade das leis penais. Na Constituição Federal, nós encontramos isso no artigo 60, que é o XL, que diz: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Se for para beneficiar o réu, ela pode retroagir. Se é uma lei que vem a colocar... Vou dar um exemplo, isso vai cair na prova de vocês. O pacote anticrime agora prevê uma pena para estelionato de 2 a 6 anos. Antes do pacote anticrime, a pena de estelionato, artigo 171, era de 1 a 5 anos. Vamos supor que a Andressa resolve aplicar um golpe lá, um estelionato. Ludibriar alguém aí. Resolve aplicar um golpe. Um golpe na Camila ou na Suziane. E aí o Rodrigo descobre, avisa a Camila faz um boletim de ocorrência contra a Andressa, representa contra a Andressa e abre-se um processo contra a Andressa. Bom, acontece que isso que a Andressa cometeu, esse fato que a Andressa cometeu, foi lá no ano passado, lá no início do ano passado, início do ano de 2019, março de 2019. Não tinha o pacote anticrime ainda. A Andressa irá responder pelaquela pena que é de 1 a 5 anos. Ela não vai responder pela pena de 2 a 6 anos, embora o processo tenha sido aberto agora em abril, onde já existe uma lei que diz que a pena é de 2 a 6. Não importa. Por quê? Porque não pode retroagir para prejudicar a Andressa. Vocês estão entendendo? Se nós aplicássemos a lei do pacote anticrime, estaria retroagindo porque os fatos se deram antes da lei do pacote anticrime. Vocês estão entendendo? Entenderam? Denomina-se também de anterioridade penal essa proibição de criação de tipos com finalidade de alcançar fatos do passado.
fatos pretéritos. Mais uma vez, o que se pretende buscar com este princípio é a segurança jurídica. Conforme Strattenwert, o Strattenwert era um penalista alemão brilhante, um neofinalista, que faleceu não faz muito tempo, acho que faz uns 4 anos. Günther Strattenwert. Ele tem obras em espanhol, são maravilhosas, eu tenho o livro dele. Conforme Strattenwert, a fundamentação desse princípio é evidente na medida em que ninguém pode reger-se por uma norma que ainda não existe. Vocês não podem dizer, eu não vou vender uns programas que eu piratei porque pode vir uma lei que me criminalize se não existir essa lei que criminaliza. Você está entendendo? Está entendendo, Andressa? Não pode. Tu só vai evitar se disserem assim para ti, vamos botar um exemplo bem assim. A Vinícola Garibaldi, lá do nosso amigo Angonese, resolve fazer um espumante, uma bebida nova, energética, espumante, que é uma base que tem um teor alcoólico de 65% misturado com taurina e não sei mais o que. E aí, vocês vão lá para o Bangalore Station, tomam umas doses daquilo e ficam tudo loucaço. Um dia, a Anvisa vai lá e descobre que aquela bebida tem um efeito de droga. E aí proíbe. Coloca lá naquela regulamento Anvisa que aquilo ali é uma droga. Proíbe, tá? Daí a vinícola Garibaldi para de produzir, mas alguém fica com a fórmula. Ora, se vocês beberam, ficaram loucaço dentro da Bangalore Station por conta dessa bebida aí, vocês não podem ser punidos. Se não existia a lei na época que dizia que aquilo ali era uma droga. Vocês não concordam? Não entendem? Porque vocês não sabiam que aquilo ali era proibido. Então vocês bebiam à vontade. E porque não tinha nenhuma lei que dizia, olha, é proibido. Surgiu a lei, ela não pode voltar atrás para punir. Mas vocês beberam aquela vez, agora vocês vão ser punidos. Não, isso não tem lógica. Contudo, há situações que produzem reflexos dogmáticos na questão da sucessão de leis penais, que é a questão da lei penal no tempo, que nós vamos aprender isso num tópico próprio, mas hoje nós vamos trabalhar com esse princípio. Então, diz assim, nas hipóteses em que uma lei penal sucede outra com conteúdo distinto, incumbe analisar sua aplicação aos supostos correntes sob o prisma do princípio de legalidade, segundo uma retroatividade exclusiva da lei mais benéfica ao réu. Da lei mais benéfica ao réu. Na lição de Bustos Ramírez, que é um penalista famoso espanhol, dizia Bustos Ramírez, eu não sei se ele é espanhol ou se ele é chileno, Juan Bustos Ramírez, acho que ele é espanhol. A retroatividade da lei mais favorável não é contraditória com o sentido do princípio de legalidade. Pelo contrário, é uma lógica, consequência de seu fundamento. Nas palavras do doutrinador espanhol, o princípio de legalidade tem por objeto evitar a arbitrariedade do Estado em suas relações com uma pessoa. Uma lei mais favorável não é uma lei abusiva. Pelo contrário, significa o reconhecimento de maiores âmbitos de liberdade. Logo, a retroatividade da lei mais favorável não nega o princípio da irretroatividade ou da legalidade, mas antes disso, afirma o princípio. Ou seja, olha, tá meio pesado a gente punir uma pessoa porque está fumando um baseadinho. Então vamos fazer uma lei mais branda, não vamos levar o cara para o cilindró porque ele está fumando um baseadinho, ele está fumando uma maconha.
essa lei vai retroagir mais branda, dizendo, e vai inclusive tirar o cara que estava preso porque foi pego fumando um baseadinho. Se ela não prevê mais prisão, como é o caso da pena para o usuário de drogas hoje. O artigo 2º do Código Penal trata da lei penal no tempo e diz: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Foi aquele caso que eu dei o exemplo para vocês do lança-perfume, quando a norma da Anvisa esqueceu de colocar a substância do lança-perfume, e aí todo mundo que estava preso por tráfico de lança-perfume, aquelas pessoas que iam ali para Libres e traziam caixas e caixas de lança-perfume, que foram lá presos lá para os colegas do Rodrigo lá, tiveram que ser colocadas em liberdade. Por quê? Porque deixou de ser crime. Claro que depois a Anvisa foi lá e corrigiu a bobagem e resolveu colocar de novo. Hoje não pensem na ideia, o professor disse que traficar lança-perfume não dá nada. Não, não me façam isso, pelo amor de Deus. É crime, voltou a ser. Isso aconteceu ali no ano de 2000. Não vão lá comprar lança-perfume em Libres, depois dizer que foi o professor Eduardo que disse, não me façam isso, pelo amor de Deus. Viu? Eu não estou dizendo nada. E tu pode prender, viu, Rodrigo, quem estiver com lança-perfume. E o parágrafo único diz o seguinte, ó: a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente pode ser diminuindo a pena, pode ser dando um regime melhor, em vez de um regime fechado, um regime semiaberto, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididas por sentença condenatória transitar em julgado. Ou seja, vocês podem estar cumprindo pena, se vier uma lei mais nova, melhor, na hora o advogado de vocês tem que entrar na vara de execuções criminais, lá no PEC, que a gente chama, que é o processo de execução criminal, e pedir que, pelo amor de Deus, apliquem essa lei nova. Bom, agora nós vamos para o último princípio de hoje. Amanhã nós vamos aprender o princípio da insignificância, que é bem legal. E é um princípio dificilzinho. Que hoje vem a ser o princípio da adequação social, que é muito parecido com o princípio da insignificância, embora eles sejam diferentes, mas ele tem um lado parecido. Então, o que diz o princípio da adequação social? O princípio da adequação social ele foi previsto inicialmente por um penalista renomadíssimo, um dos grandes papas, um alemão chamado Hans Welzel. Hans Welzel, que foi o criador da teoria finalista no direito penal. Que vocês vão aprender isso um pouco comigo, depois com o professor Antônio em Teoria Geral do Delito, que vai ser a disciplina de Direito Penal 2. E diz o seguinte: o direito penal tipifica somente condutas que tenham uma certa relevância social. Caso contrário, não poderiam ser delitos. Tem que ter uma relevância. Com isso, há condutas que, por sua adequação social, não podem ser consideradas criminosas. Ou seja, as condutas que se consideram socialmente adequadas, não podem constituir delitos e, por isso, não se revestem de tipicidade. Não são, mas agora vocês vão aprender uma coisa, não é uma tipicidade qualquer, não, meus amigos. Não é uma tipicidade qualquer. O tipo penal implica uma seleção de comportamentos e, ao mesmo tempo, uma valoração. Então, assim, se vocês pegarem o artigo 129 do Código Penal, que é lesões corporais, como é que alguém tem um Código Penal aí? Lê aí para mim. Vamos abrir o áudio do Rodrigo aqui. Abre teu áudio aí e lê para nós em voz alta o que é o artigo 129 do Código Penal. Oi? Trancou aí? Pessoal? Travou o áudio do professor aí. Tá, agora voltou. Tá. Pode voltar.
É artigo 129 do Código Penal? Isso. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena detenção de 3 meses a 1 ano. Tá, só isso aí. Esse é o artigo de lesões corporais. Ofender a integridade de outrem. Lesões corporais, ofendeu a integridade de outrem. Mas é verdade,